quais novelas infantis do SBT tinham as melhores e os piores congelamentos. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso. Antes de mais nada, eu preciso explicar o que danado é congelamento. Eu imagino que deve estar muita gente se perguntando: ué, tinha Era do Gelo na novela, é? O povo se congelava. Calma, não tem nada a ver com isso. Congelamento é aquele efeito que eles colocam nos finais dos capítulos da novela pra deixar a gente com a expectativa de assistir ao próximo capítulo, né? De deixar a gente com aquela tensão. Teve algumas pessoas aqui no canal que pediram pra eu fazer um vídeo falando sobre isso. Eu achei o tema bem curioso e diferente, então resolvi fazer. Sem mais delongas, em sétimo lugar, sétimo lugar, eu fui fazer aqui a posição e fiz o número errado. Em sétimo lugar, na última posição, quem? Calma que não é Poliana dessa vez. O povo vai achar que eu já vou botar a Poliana em último lugar, não. Pra mim, em sétimo lugar, A Infância de Romeu e Julieta. Mas por que eu coloquei nessa última posição? Eu acho a animação de congelamento deles bem bonitinha, bem fofinha. Só que o problema é que o congelamento deles não traz hype nenhum. Vocês já perceberam que a grande parte dos capítulos termina numa cena completamente aleatória? Tipo, tá o personagem lá na sorveteria e não teve o sorvete que eu queria não. Aí, congela. E eu fico tipo, tá, e daí? Eu deveria estar com vontade de assistir o próximo capítulo pra saber se vai ter o sorvete que o menino quer? O problema dessa novela é esse, é que ela não te deixa empolgado pra ver o próximo. E um bom congelamento é aquele que te deixa no hype. E aqui eles não sabem fazer, porque simplesmente não acontece muitas coisas interessantes nessa novela pra gente ficar com vontade de ver o que acontece no próximo. A gente acompanha porque nós gostamos dos personagens, ou da história, ou do que acontece, mas temos que admitir que hype mesmo não dá. Pouquíssimas vezes nessa novela eu fiquei no hype de assistir o próximo. Então, por conta disso, coloquei em sétimo lugar, mesmo a animação sendo bonitinha. Em sexto lugar, As Aventuras de Poliana. A povo vai dizer, olha aí, falando da Poliana de novo. Mas por que eu coloquei nessa posição? Eu acho também o efeito deles muito bonitinho, tem essa coisa de história, né, e tal. Mas eu acho que ele é bem simples se comparado com os outros, né? Não é grande coisa, então pra mim ele fica nessa posição por causa disso. Poliana foi uma novela que teve mais acontecimentos importantes e interessantes, que deixava a gente no hype. Algumas vezes ele terminava em cenas meio avulsas, mas no geral eu ficava, pelo menos no início da novela, com hype de ver o próximo. Então nesse sentido o congelamento funcionou, mas pra mim ele é mais simples se comparado com os outros, então por isso que eu coloquei nessa posição. Em quinto lugar, Carinha de Anjo. Eu achava a animação de Carinha de Anjo, esse efeito com o nome Continua, eu achava muito legal isso, dava muita vontade de você ver o próximo, né, como você vê esse Continua, é uma coisa meio de história mesmo, muito bonitinho, muito fofinho, só tá nessa posição porque eu considero os outros melhores, mas Carinha de Anjo eu guardo no meu coração, acho muito legal. Em quarto lugar, Poliana Moça. Olha só, Poliana Moça pela primeira vez pegando uma posição legal nesse ranking aqui. Vocês dizendo que eu faço hate com a novela, né? Não, a gente fala de coisas que a gente não gosta, mas da trama em si eu gosto bastante, né? De muitas coisas da novela. Tem coisas que eu não curto, mas no geral eu acho que ele teve seus pontos positivos. E o congelamento foi um deles. Eu achava muito maneiro esse efeito que eles faziam do congelamento, do que aparecia o coração, né? Um coração de pedra, uma coisa assim que aparecia, né? Esse efeito, um cristal, né? Que caía na tela, dava um efeito legal, né? E eles sabiam também terminar numas cenas que te deixava com vontade de ver o próximo. Mesmo a gente sabendo que não ia lá acontecer grandes coisas, mas ainda assim eles conseguiam deixar a gente no hype. Era legal que esse congelamento ele era tão tenso que às vezes a cena não acontecia nada demais e ele botava, né, aquele efeito que já te deixava na tensão, né? E agora vamos pro nosso top 3. Ele é meio previsível porque vocês já sabem quais novelas estão, mas será que estão na posição que vocês imaginam? Vamos lá. Em terceiro lugar, Cúmplices de um Resgate. Essa menina é igualzinha a mim. Eu
Eu achava muito maneiro esse efeito que eles davam de foto sendo tirada, né, dele bater na foto, plá, aí ficando ali. Acho muito maneiro esse negócio da foto, né, dava uma emoção a mais, porque era um congelamento antes do congelamento, né, você via a câmera aparecendo, batendo na foto e aí congelava, né, você já sabia que ia congelar. Eu achava muito maneiro, muito legal, por isso que eu coloquei em terceiro lugar. Em segundo, agora vai ser difícil, hein? Já são, é aquela dupla, é a dupla que eu sempre fico disputando, uma tá em primeiro, outra tá em segundo, quando a outra tá em segundo, tá em primeiro, vocês sabem quais são, não tem como fazer muita surpresa, né? Mas pra mim, segundo lugar, Carrossel. Eu acho o congelamento de Carrossel até que simples, né? Na verdade, eu acho que de todos os congelamentos, esse deve ser o mais simples. Só que o que eu curtia no de Carrossel é que ele tinha mais tensão. Na minha opinião, o desse era o mais tenso de todas as novelas. Porque, além da imagem ficar meio preto e branco, um pouco colorida, mas era a música. Eu acho que o peso do congelamento de Carrossel vem da música, com aquele efeito de shum, psh, aquele efeito do você sente congelando, né? Ele botava um efeito assim tão sério, às vezes a cena não era grande coisa, mas veio com aquela cena de shum, principalmente quando era aquele momento do Cirilo, da Maria Joaquina, aquelas cenas mais tensas, né? Aí aquele congelamento, pá! Pô, esse efeito, esse som que eles faziam vale tudo, por isso que tá em segundo lugar. E em primeiro, não é surpresa pra ninguém, Chiquititas. Ele, é só isso mesmo? Você não ia esconder nada da mamãe, né? Eu acho que é a grande combinação entre efeito e som. O som de Chiquititas eu também achava legal, né? Esse som, eu não sei imitar, eu sou péssimo em imitação, vocês já perceberam, né? Mas eu gostava muito do barulhinho que fazia e da animação em si. Eu acho que de todas as animações, essa pra mim era a mais bonita. Mas de colagem, ela tem aquela coisa de cúmplice de um resgate, né? Do efeitozinho colando, né? Eu acho um efeito muito bonito e eu curtia muito esse som que fazia. Ele te deixava realmente empolgado pra ver o próximo capítulo. E eles sabiam terminar em cenas que realmente deixavam a gente nessa atenção. Chiquititas era uma novela que acontecia muita coisa, né? Então a gente sempre ficava empolgado em ver o próximo. Eles sabiam terminar em momentos que a gente se empolgava. Porém, se vocês assistiram alguma dessas novelas que eu citei nas reprises mais recentes, talvez vocês tenham percebido alguma coisa meio estranha. Por quê? Porque como o SBT tá sempre editando as novelas, seja pra colocar mais clipes, pra deixar ela mais esticada, ou pra acelerar a trama, os capítulos acabam não terminando na mesma cena do original. E aí vira uma maior bagunça, porque eles têm que congelar, às vezes na cena mais aleatória possível, né? O personagem tá falando um negócio nada com nada, eles têm que finalizar. Aí você fica com essa impressão de, nossa, esse capítulo terminou do nada, mas é porque eles fizeram isso nessas novas versões. Olha só um exemplo aí. Vocês estão cobertos de razão. Ficou meio estranho, né? Ficou meio estranho, mas isso é por conta da reprise, que eles ficam sempre mudando, sempre editando, sempre mexendo, mas no original não era assim não, né? Agora Romeu e Julieta infelizmente Romeu e Julieta termina numa cena meio nada a ver. Mas essa foi só a minha lista, agora eu quero saber de vocês, na opinião de vocês, quais novelas tinham as melhores e quais tinham os piores congelamentos. Nossa, esse tema foi meio aleatório, mas foi porque a galera tava me pedindo, já tava me cobrando há muito tempo, então eu fiz. Comenta aí, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar com a galera, isso ajuda demais e tem muito vídeo saindo pra vocês. Valeu galera pelo apoio de sempre, eu tô indo e até a próxima, fui!